A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existe uma verdade que talvez você nunca tenha parado para encarar com profundidade. Os reencontros no plano espiritual são reais, mas a qualidade deles depende do que você cultiva agora. Essa é a informação mais importante. O amor atravessa o umbral. O orgulho também. O perdão ilumina o caminho. A mágoa cria distância. Nada se perde. Nada se apaga. Tudo continua na forma de vibração. Agora imagine não apenas anos em perturbação, mas décadas sustentando justificativas. Repetindo mentalmente que foi traído, que foi injustiçado, que foi incompreendido. Até que chega o momento em que o cansaço supera o orgulho. E pela primeira vez o espírito deixa de se defender e simplesmente admite: eu preciso de ajuda. É nesse instante que algo começa a mudar. O cenário ainda pode ser denso, a percepção ainda confusa, mas a disposição interior abre uma fresta. E é nessa fresta que o amor encontra passagem. Segundo os princípios organizados por Allan Kardec, especialmente em O Céu e o Inferno, os laços verdadeiros não são rompidos pela morte. Eles apenas deixam de ser condicionados à matéria. Se você já sentiu que um vínculo com alguém era maior do que esta vida, é porque talvez seja mesmo. E antes de continuar, se esse tipo de reflexão toca algo profundo em você, aproveite agora para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Aqui nós falamos de espiritualidade com responsabilidade e emoção verdadeira, e sua interação fortalece este espaço de luz. No plano espiritual não existem sobrenomes, cargos ou posições sociais. Não existe o papel de pai, mãe ou filho como função biológica. Existe afinidade vibratória. E quando duas almas que realmente se amam entram na mesma faixa de sintonia, o ambiente ao redor muda. Você pode imaginar a cena. Um espírito fragilizado, recém-resgatado, ainda carregando arrependimentos, e de repente sente uma presença familiar. Não é uma lembrança. É presença real. Não se vê com olhos físicos. Reconhece-se com a alma. Pode ser uma mãe que partiu anos antes. Pode ser aquele filho que desencarnou cedo demais. Pode ser um pai com quem houve conflitos não resolvidos. O reencontro não acontece como um espetáculo cinematográfico. Ele acontece como reconhecimento vibratório. Uma espécie de expansão interior que diz: eu sei quem você é. E nesse momento não há espaço para orgulho. Não há argumentos antigos. Não há justificativas ensaiadas. Há vulnerabilidade. Muitos relatos mediúnicos sérios descrevem algo semelhante. O espírito amparado não é recebido com acusações, mas com acolhimento. Não é interrogado. É sustentado. O amor não exige explicação inicial. Ele cria estabilidade. Mas aqui existe um ponto essencial de explicação doutrinária. O reencontro não é automático. Ele depende da afinidade. Espíritos em faixas muito diferentes de vibração podem demorar a se reencontrar, não por punição, mas por incompatibilidade temporária. Isso nos leva a uma aplicação prática poderosa. Se você deseja reencontros luminosos no além, construa sintonia hoje. Perdoe enquanto ainda há tempo. Ore por quem partiu. Envie pensamentos sinceros de reconciliação. A prece cria pontes vibratórias. A mágoa cria muros. Pergunte a si mesmo com honestidade: se eu reencontrasse hoje aquela pessoa que amo, eu estaria em paz ou carregaria arrependimentos? Escreva nos comentários o nome de alguém que você deseja reencontrar um dia com o coração leve. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo luto e talvez precise ouvir que o amor não morre. Agora imagine um reencontro ainda mais profundo. Não aquele entre almas que sempre se amaram abertamente, mas entre aqueles que se feriram. Porque os reencontros no plano espiritual não acontecem apenas para celebrar o afeto. Eles também acontecem para curar.
Pense em um pai que abandonou o filho. Pense em um filho que guardou anos de revolta. Pense em palavras duras ditas no último encontro. Pense em silêncios que duraram décadas. No plano espiritual, quando as máscaras sociais caem, não existe mais a necessidade de defender a própria imagem. A consciência fica ampliada. O espírito passa a enxergar não apenas o que sofreu, mas também o que causou. E é nesse ponto que algo decisivo acontece. Não há tribunal externo. Não há juiz com martelo. Há consciência. Segundo a doutrina espírita, especialmente nas explicações de Kardec sobre responsabilidade moral, o maior julgamento ocorre dentro do próprio espírito. Ao rever a própria trajetória, ele sente, com clareza, o impacto de suas escolhas. Não como punição imposta, mas como percepção ampliada. Imagine o pai que abandonou. No reencontro espiritual, ele já não tem justificativas sociais. Não pode culpar circunstâncias, nem culpar a juventude, nem o trabalho, nem terceiros. Ele enxerga a dor que causou. E essa percepção é profunda. E o filho? Ele também vê além do próprio sofrimento. Percebe fragilidades no outro. Percebe ignorância emocional. Percebe imaturidade. E muitas vezes compreende que aquele abandono foi consequência de limitações espirituais que ainda estavam em aprendizado. É nesse ambiente de verdade que o perdão começa a nascer. Não como absolvição instantânea, mas como possibilidade real. Reencontros espirituais não são perfeitos. São processos. Às vezes o espírito resgatado ainda está fraco, ainda confuso, ainda preso a sentimentos densos. O familiar mais lúcido não exige explicação. Ele sustenta. Ele ampara. Ele transmite energia serena até que o outro consiga reorganizar-se. Relatos psicografados, como os de Chico Xavier, descrevem cenas simples, sem teatralidade. Abraços silenciosos. Olhares longos. Presenças que dizem mais do que palavras. E aqui entra uma aplicação prática que talvez você não tenha considerado. Muitos reencontros no além são facilitados pela postura que você assume ainda encarnado. Quando você ora por alguém com sinceridade, cria uma ligação vibratória. Quando você decide perdoar, mesmo sem resposta do outro, começa a dissolver laços de dor que poderiam se prolongar após a morte. A prece não é ritual vazio. É energia direcionada. Você pode estar, neste momento, ajudando alguém que já partiu apenas pela qualidade do sentimento que cultiva. Pergunte-se com coragem: existe alguém que eu ainda não perdoei? Existe alguém que talvez precise da minha oração mais do que da minha crítica? Se essa parte tocou algo dentro de você, escreva nos comentários se acredita que o perdão começa aqui ou só depois da morte. Curta o vídeo para que mais pessoas reflitam sobre isso e envie para alguém que talvez esteja precisando reconciliar-se enquanto há tempo. Há reencontros que surpreendem não pela emoção, mas pela revelação. Porque no plano espiritual, quando a consciência se amplia, você descobre que as relações não começaram nesta vida e não terminarão nela. Imagine reencontrar aquele irmão com quem você quase não teve afinidade. Ou aquela avó simples demais para ser valorizada. Ou até mesmo aquele filho que partiu cedo e deixou um vazio impossível de explicar. No plano espiritual, os papéis se reorganizam diante da verdade. Você pode descobrir que aquele filho já foi seu pai em outra existência. Que aquela mãe já foi sua filha. Que aquele inimigo foi alguém profundamente ligado a você, envolvido em experiências que precisavam de reajuste. Segundo os princípios espíritas, as famílias são grupos espirituais em constante reorganização. Não são agrupamentos aleatórios. São encontros programados pela necessidade de crescimento mútuo. Muitas vezes, a convivência difícil que você enfrenta hoje é a continuação de uma história antiga que pede equilíbrio. Isso muda tudo. Porque deixa de ser apenas convivência e passa a ser aprendizado. O reencontro após o umbral pode revelar essas conexões com clareza. E quando o espírito compreende que as dores não foram acidentes, mas oportunidades de evolução, algo se transforma profundamente. O ressentimento perde força. A vitimização diminui.
A responsabilidade cresce. Mas aqui está um ponto essencial. Essa compreensão não precisa esperar a morte. Você pode começar agora. Quando olhar para alguém difícil em sua vida, experimente pensar: o que estamos aprendendo juntos? Em vez de perguntar apenas por que essa pessoa me faz sofrer, pergunte também qual parte de mim está sendo trabalhada aqui. Essa mudança de perspectiva altera completamente a vibração. Muitos reencontros no além não são marcados por abraços intensos. Às vezes são silenciosos. Dois espíritos se reconhecem. Há emoção, mas também há entendimento. Eles sabem que ainda há etapas a cumprir. Sabem que talvez precisem retornar juntos à Terra para ajustar o que ficou incompleto. E aqui surge algo profundamente consolador. Ninguém é colocado em sua vida por acaso. Nem para amar, nem para desafiar. Se você ama alguém que partiu, o vínculo não desapareceu. Ele pode se transformar. Pode ficar temporariamente distante por questões vibratórias. Mas não se dissolve quando é verdadeiro. E se você carrega culpa por algo não resolvido, saiba que o plano espiritual é espaço de continuação, não de encerramento definitivo. Agora reflita com sinceridade. Existe alguém em sua vida atual que você sente que já conhecia antes? Existe alguma relação que parece maior do que esta existência? Compartilhe nos comentários se você já teve essa sensação. E se este conteúdo está ampliando sua visão sobre família espiritual, compartilhe com alguém que também acredita que os laços vão além do sangue. Existe algo ainda mais profundo nos reencontros após o umbral. Eles não são apenas emocionais. Eles são pedagógicos. O plano espiritual não é apenas cenário de abraços e reconciliações, mas também de planejamento e responsabilidade. Muitos espíritos, depois de reencontrarem familiares e reorganizarem sentimentos, participam de conversas sérias. Conversas sobre o que ficou pendente, sobre o que precisa ser reajustado, sobre oportunidades futuras. A doutrina espírita ensina que a reencarnação não é punição, mas instrumento de progresso. E muitas vezes, o grupo familiar se reúne para planejar novas experiências na Terra. Imagine uma mãe que perdeu o filho e passou anos em dor. No plano espiritual, após o reencontro, ambos compreendem que aquela separação teve propósito educativo. E podem decidir, juntos, retornar em papéis diferentes para fortalecer o vínculo sob novas circunstâncias. Ou imagine dois irmãos que brigaram intensamente. No além, percebem que o orgulho impediu anos de harmonia. Em vez de manter distância, escolhem uma nova chance. Escolhem retornar como pai e filho. Ou como amigos inseparáveis. Isso não é romantização. É responsabilidade espiritual. Mas aqui há uma revelação importante. Nem todos os reencontros são suaves. Às vezes há resistência. Às vezes o espírito ainda está preso a ressentimentos. Às vezes o orgulho demora a ceder. E nesses casos, o plano espiritual respeita o tempo individual. Não há imposição. Não há coerção. Há orientação. Essa compreensão nos leva a uma aplicação prática urgente. Cada conflito que você resolve hoje pode evitar processos mais complexos amanhã. Cada reconciliação feita em vida reduz a necessidade de reajustes dolorosos no futuro. Você não precisa esperar o além para transformar suas relações. Se há alguém com quem você precisa conversar, converse. Se há alguém a quem precisa pedir desculpas, peça. Se há alguém a quem precisa agradecer, agradeça. O reencontro espiritual é sublime, mas o reencontro na Terra ainda é oportunidade ativa. Agora pense com coragem. Se você desencarnasse hoje, teria pendências emocionais graves com alguém? Teria algo que precisaria explicar ou corrigir? Se essa reflexão trouxe alguém à sua mente, escreva apenas "preciso resolver" nos comentários. Isso pode ser o primeiro passo interno para agir. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa mensagem chegue como um chamado silencioso. Talvez a cena mais bonita do reencontro familiar após o umbral não seja aquela cheia de palavras, mas aquela cheia de compreensão. Imagine um espírito que passou tempo em regiões densas,
finalmente sendo conduzido a uma área mais iluminada. Ele ainda está fragilizado. Ainda carrega culpa. Ainda sente vergonha. E ao longe, começa a perceber uma luz diferente. Não é apenas claridade. É presença. Dentro dessa luz, um rosto conhecido. Não é fantasia. Não é projeção mental. É afinidade. Ele entende, sem que ninguém precise explicar, que nunca esteve completamente abandonado. Mesmo quando parecia perdido, havia laços sustentando. Havia orações atravessando planos. Havia amor aguardando o momento certo. Esse é o ponto mais profundo de tudo o que conversamos. O amor verdadeiro não desaparece com a morte. Ele aguarda a maturidade. Ele aguarda a abertura. Ele aguarda a disposição interior. Mas também existe outra verdade que precisa ser dita com serenidade. O reencontro espiritual não substitui a responsabilidade terrena. Ele é a continuação do que foi construído. Se você ama alguém, ame melhor hoje. Se você está brigado com alguém, reflita se o orgulho vale o tempo perdido. Se você perdeu alguém e carrega arrependimento, transforme esse arrependimento em mudança real agora. Porque quando duas almas se encontram após o umbral, elas não levam bens materiais. Não levam argumentos. Não levam status. Levam sentimentos. Levam escolhas. Levam o que construíram interiormente. Segundo os ensinamentos espíritas, o espírito desperta no além com a própria consciência ampliada. Ele percebe claramente onde falhou, onde acertou, onde poderia ter amado mais. E é nessa clareza que os reencontros se tornam oportunidade de crescimento. Nada termina no túmulo. Mas muita coisa pode ser resolvida antes dele. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando em alguém específico. Alguém que partiu. Alguém que você gostaria de abraçar mais uma vez. Alguém com quem gostaria de ter falado diferente. Se há amor verdadeiro, o reencontro é questão de afinidade e tempo. Mas a qualidade desse reencontro depende do que você cultiva agora. Pergunte a si mesmo com honestidade: se eu reencontrasse hoje essa pessoa no plano espiritual, eu sentiria paz ou arrependimento? Essa pergunta muda a forma como você vive a partir de agora. A morte não é o fim. É o início da verdade que você escolheu construir enquanto estava aqui. Se essa série tocou você de alguma forma, verifique se já está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem aos vídeos, mas ainda não se inscreveram. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios sobre vida após a morte e espiritualidade consciente. E escreva nos comentários qual parte mais mexeu com você. Seu relato pode ajudar outra pessoa que esteja passando por luto ou reconciliação. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.